Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Salmos, no capítulo 40, e versículo 1, que diz assim: Deus ouve a alma do paciente. O que significa nos dizer? Já no título do versículo 1, fala que Deus ouve a pessoa que tem paciência, entendeu? A pessoa que está passando por aquele momento difícil, ela tem paciência e tem fé que Deus ele vai resolver, que Deus ele vai cuidar da situação dessa pessoa. E vamos ler aqui o que esse versículo quer nos dizer. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A primeira parte do versículo fala: eu esperei com paciência. Então, para que Deus ele venha nos ouvir, nós devemos esperar com paciência e não ficar ansioso, questionando porque Deus ainda não nos ajudou ou porque Ele não ouviu nossa oração, entendeu? Porque Deus ele ama uma pessoa que é paciente, que tem calma. E quando Deus está preparando a solução para os problemas nossos, nós estaremos com paciência e buscando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Porque tem gente que passa por dificuldade e na primeira dificuldade ela se agonia, ela fica com pressa, ela fica preocupada. E às vezes deixa de orar, deixa de buscar Deus, deixa de ter a sua vida de comunhão com o Senhor, porque a preocupação é maior do que a vontade de viver na presença do Senhor. E muitos deixam a preocupação ser maior do que Deus, porque acha que aquilo é o fim do mundo, sendo que não é. O problema que ela está passando é o fim do mundo, mas na verdade não é. Então, aqui fala para a gente espera na paciência, porque o Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai nos ajudar, entendeu? E nós temos que entender que não é no nosso tempo. A ajuda de Deus não vem na hora que a gente faz a oração, tá? Por isso que nós temos que ter paciência primeiramente. Nós temos que ter fé que Deus ouviu a nossa oração e ter paciência. Se a gente não tem essas coisas, não tem como Deus ouvir a nossa oração e nem mesmo nos ajudar, porque a gente está sendo muito impaciente. Estamos sendo muito, como que eu posso dar um exemplo das pessoas mundanas, ansiosa, apressada, entendeu? Aquelas pessoas que não têm paciência com nada. Então quer dizer que quando você não está com paciência, é porque a presença de Deus não está muito próxima de você. Por quê? Porque você não está buscando. Se você realmente estivesse buscando o Senhor todos os dias, e quando viesse uma preocupação, um problema, uma dificuldade, você teria paciência, ia orar, ia buscar a Deus, ia continuar tendo a sua rotina normal, com comunhão com o Senhor, e esperar que Deus resolvesse. Porque quando a gente tira a nossa preocupação, entrega a Deus, o nosso problema a Deus, Deus ele resolve. E nós temos que continuar buscando, continuar adorando o Senhor e ter a nossa vida de comunhão com o Senhor. E se todos os cristãos fizessem isso, porque eu sei que muitos que dizem cristãos não fazem quando tem alguma dificuldade, algum problema. A primeira coisa que a pessoa faz é se preocupar, se desesperar. Por que aconteceu aquilo? Porque Deus não está me ajudando? Porque eu não estou vendo o resultado? Porque Deus ele não está ouvindo minha oração? Deus ele não ouve a oração de uma pessoa que está apressada, que está sem fé, que está ansiosa, que está desesperada. Deus não ouve. Deus ele é paciente. Deus ele é calmo. Então Deus ele não vai ouvir a oração de uma pessoa que está na angústia, no sofrimento. Está dando mais atenção naquela ansiedade, naquela pressa, do que a presença dele, do que a adoração a Deus. Porque, primeiramente, para a gente começar a orar, nós devemos adorar o Senhor, tá? Mas chegar e dizer, pô, Deus, me ajuda nisso aqui. É como se você só precisar de Deus quando você estiver passando por dificuldade. Então, esse versículo nos traz um alerta para que a gente coloque na nossa mente que, às vezes, as suas orações não são respondidas. Por quê? Porque você não é paciente, porque você não tem calma. Você não tem fé e não tem calma de esperar o tempo de Deus, que tem o tempo de Deus para responder essa oração. Deus ele é muito grande, mas ele é muito organizador, tá? Sei que existe milhares de pessoas aí com vários problemas, às vezes igual o seu. Deus ele pode resolver todos os problemas, pode, porque Deus é maior de todo, Deus é onisciente, onipresente. E Deus é poderoso, só que Deus é organizado. Então, as coisas de Deus não é desorganizada nas pressas, feita nos piscados de olhos, porque ele pode simplesmente fazer isso, claro que pode. Mas ele é organizado, Deus ele gosta
coisas organizadas. Então, nós devemos também nos organizar nossa mente. Entender que os problemas já foram entregues a Deus. Então, não precisa ficar remoendo ou também preocupado nesses problemas. Ou até mesmo questionando Deus todo dia, toda hora, porque Deus ainda não resolveu. Porque às vezes, Deus ele só pode resolver o que ele pode, né? Assim, tem situações que somente Deus pode resolver. Mas tem outras situações que você precisa resolver, não Deus. Às vezes Deus não pode resolver em você, porque foi você que causou a situação e precisa de uma atitude sua. Mas Deus ele pode aconselhar você para tomar uma atitude boa e certa para aquela ocasião ou aquele problema que você estiver enfrentando. Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela misericórdia, pelo perdão, pelo alimento que o Senhor tem nos dado todos os dias. Nos alimente com a sua presença, nos dê força de encontrar para te buscar, te adorar, teu santo nome. Que a gente venha anunciando as vontades carnais para ver a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que essa oração venha tocar no coração daquelas pessoas que não têm paciência, aquelas pessoas que não te buscam, mas querem que o Senhor responda a oração delas e que elas venham ter o coração aberto para que venham entender o seu propósito aqui na vida delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.